Olá meninos, site Guia de Linguagens, www.guiadelinguagens.com.br. Eu sou o professor Simval Santana, acompanhando com vocês as competências e habilidades de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem. A competência de área 4, habilidade 14. A competência de área 4 diz respeito a compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. A habilidade 14 refere-se a reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Acompanhe o texto para a questão. É uma questão nova, uma questão para vocês refletirem, acompanharem e responderem. Valsa é um tipo de dança clássica que surgiu na Áustria e na Alemanha no início do século XIX, inspirado em danças como o minueto, na qual os pares dançavam separados. Importante pontuar que a valsa, cuja origem é campestre, surgiu primeiramente como uma dança, sendo posteriores as composições das valsas como música. A princípio era vista como vulgar e até imoral pelas classes sociais mais altas e pela aristocracia. Em alguns países europeus, na corte alemã e partes da Inglaterra, a valsa foi proibida, tamanho era o preconceito. Nas camadas populares, a dança ganhava cada vez mais adeptos. O texto de Thais Pacievich, disponível no site InfoEscola. Segundo texto. O funk é um gênero musical que se originou nos Estados Unidos na segunda metade da década de 1960, quando músicos afro-americanos, misturando soul, jazz e rhythm and blues, criaram uma nova forma de música rítmica e dançante, disponível na Wikipédia, na página da Wikipédia. Um dos maiores fenômenos musicais dos últimos anos está em crise, o funk ostentação. Nascido no ano de 2008 em cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo, é cada vez menos ouvido entre o público que o consagrou, a juventude da periferia paulistana. Com milhões de acessos no YouTube, os MCs da ostentação passaram a ser disputados por emissoras de TV, tiveram suas músicas veiculadas em grandes rádios comerciais e se aproximaram das grandes gravadoras, as mesmas que torciam o nariz para movimentos que não controlavam. Essa aproximação fez com que os MCs da ostentação mudassem suas letras e ritmos para um formato mais adequado ao gosto de seus novos consumidores, a classe alta e aos padrões do que exibe a grande mídia, disponível no site da revista Carta Capital. Os textos falam de valsa e de funk. Observem o comando da questão. Os textos tematizam o fenômeno de culturas populares que são assimilados pela elite social. A valsa no século XIX e o funk no século XX e posteriormente no XXI. Para que tal processo de aceitação se concretize, nota-se que a cultura popular, letra A, abandona as origens assimilando a linguagem verbal e não verbal das elites. Letra B, mantém a linguagem verbal adequando apenas a não verbal ao novo público. Letra C, resguarda elementos não verbais e relativiza o tom transgressor nas letras. Letra D, permanece fiel à sua origem, pois é sua espontaneidade que atrai. E letra E, dessegura-se, até não restar nenhum aspecto em que o popular se reconheça. Releia as alternativas, releia o comando e alguns segundos para você responder e acertar a questão. Pronto? Respondeu? A resposta correta é a letra A. Acompanhem comigo. Nós estamos falando de funk e valsa. Dois fenômenos musicais, dois fenômenos da cultura popular, dois fenômenos para os quais a elite torceu o nariz durante muito tempo, mas que depois assimilou, depois acabou assimilando. Dois fenômenos de cultura popular assimilados pela elite. E para que essa assimilação ocorra, foi necessário que a valsa lá no século XIX e o funk agora no nosso mundo contemporâneo, ambos abandonassem as origens, assimilando a linguagem verbal e não verbal das elites. Porque as origens populares, consideradas eróticas, agressivas, para classes mais conservadoras, ok? As demais alternativas, na letra B, mantém a linguagem verbal, não mantém, as letras se modificam, as letras não têm a mesma conotação erótica, sexual de antes. Na letra C, resguarda elementos não verbais
e relativiza o tom transgressor das letras, não também modifica os elementos não verbais, porque para ser assimilado pela classe alta, mais conservadora, tem que modificar também a questão do cabelo, da roupa, que faz parte da linguagem não verbal. Letra D. Permanece fiel à sua origem? Não permanece. Tem que fugir da sua origem. A origem é muito espontânea, há muita referência à sexualidade e que é considerado fatos que são considerados agressivos pelo novo público. E letra E. Dessegura-se até não restar nenhum aspecto em que o popular se reconheça. Também não chega a esse exagero de perder todas as características, todos os aspectos de suas origens. Ok? A letra A abandona as origens, óbvio, já deixa de ser uma música de periferia, deixa de ser uma música periférica e assimila a linguagem verbal e não verbal das elites, uma linguagem menos agressiva, menos explícita, mais conservadora e mais sutil. Ok? Muito obrigado a todos vocês e nos acompanhem, porque nós estaremos acompanhando vocês até o fim de todo o processo que os levará à universidade. Um abraço a todos.